Graças te damos, Senhor. Invocamos a tua presença, Pai. Vem encher esta Senhora amada, esta casa. Vem encher, ó Pai, querido Santo, esta nação. Vem encher nossos corações. Nós que somos templos do teu Espírito. Nós que somos casa de habitação do Senhor. Vem nos encher. Toma o teu lugar. Até que se encontre, ó Pai, só a ti e nós. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor, e toma o teu lugar em mim. Eu preciso, eu dependo. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Sim, ó Deus. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Toda a terra se prostra a ti, e o meu coração, ó Deus, se prostra a ti. Toda a terra se prostra a ti, e o meu coração se prostra a ti. Toda a terra se prostra a ti, e o meu coração se prostra a ti. Escondi a chave no coração do meu amado, ninguém mais pode entrar. Escondi a chave no coração do meu amado, ninguém mais pode entrar. Sim, Deus. Escondi a chave no coração do meu amado, a casa é só dele. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Eu preciso, Deus. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Toda a terra, Deus, toda a terra se prostra a ti, e o meu coração se prostra a ti. Ah, Jesus, Jesus, toda a terra se prostra a ti, e o meu coração se prostra a ti. Há um segredo. Escondi a chave no coração do meu amado, ninguém mais pode entrar. Oh, meu coração é teu, Senhor. Amém. Escondi a chave no coração do meu amado, ninguém mais pode entrar. Escondi a chave no coração do meu amado, a casa é só dele. Amém, sou tua casa. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado e alabado sea nuestro Dios, Señor Jesucristo. Olá, queridos hermanos e hermanas, bendiciones a todos, sean bienvenidos. Estamos aqui outra vez em mais um tempo de mesa, de escuchar a palavra, de aprender mais de Jesus, de sua palavra, de la verdade, ¿no? De la palavra de Deus.
Y nos da mucho gusto estar aquí otra vez. Estoy con mi esposa. Hola a todos, sean bienvenidos y todas bienvenidas. Es un nuevo podcast. En esta hora vamos a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo y que tengo muchísimo por aprender, y creo que también podemos resolver muchas dudas sobre lo que es el llamado profético o el mover profético, y qué mejor que recibirlo de parte de los apóstoles, que también son profetas, que también son pastores, evangelistas, todo, gracias a Dios, los apóstoles Billy y Raquel. Sí, vamos a estar haciendo el podcast en portugués, entonces ahí activa ahí el subtítulo en español, en su lengua que está viendo, sea Estados Unidos, Brasil o México. Bem-vindo, apóstolo Billy, apóstola Raquel. Olá. Shalom, shalom. Shalom. Una vez mais. Sejam bem-vindos, vocês são lindos. A Aleluia. graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né, pastores Felipe, pastora Ditsa, né, pastores jovens, mas cheios do Espírito Santo de Graças Deus, a Deus. cheios de fome e sede do Senhor. Amém. Isso é muito bom. Estamos aqui dando sequência, né? Começamos a falar dos 5 ministérios, que é um tema muito importante, Sim. esclarecedor. Eu acredito que todo ministério deveria compreendê-lo, né? Escutar, estudar sobre, porque traz muito entendimento, Sim. né? Principalmente quando as pessoas elas já têm convicção do cristianismo, sabem que são cristãs e que devem gerar frutos cristãos na sua vida, né? E os 5 ministérios é uma estrutura que Jesus ele entregou para a igreja, para que o seu corpo, a sua igreja, o seu corpo, nós cuidamos do corpo dele. Né? O problema é que às vezes a gente quer cuidar do nosso jeito, mas ele deixou uma forma, né? Ele deixou uma estrutura para a gente seguir, né? E os 5 ministérios fazem parte dessa estrutura, Glória a de Deus. como ele quer que a gente venha trabalhar o corpo que é dele. E eu vou repetir o texto, né? Porque é o texto-chave, Sim. né? Dessa nossa Pode podcast, ler. dessa sequência, né? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores, ou entre as versões diz mestres, né? E a gente vai estar falando hoje sobre profetas, né? Esse ministério profético, Amém. né? Esse mover profético. E como estava conversando, né, com o pastor Felipe, às vezes a gente não basta somente compreender o que é, nós temos que entender aquilo que não é também. Sim. Assim como o apostolado, né, o apóstolo que nós estávamos explicando. Existe o que é o apóstolo e o que não é. Para não o cair em apóstolo. erros, né? Isso. E a gente sabe que existe hoje dentro da igreja muita meninice, né? Sim. Muita meninice, muita gente imatura. E poder discernir, né? Isso. Discernir. É brincando de ministério, né? Sim. Brincando de ministérios. E assim, os ministérios são ferramentas poderosas de Deus, mas que têm que ser bem manuseadas. Sim. Né? E bem espirituais. Isso, bem espirituais, têm que ser bem operadas. Então, como diz aqui o texto, que ele mesmo deu uns para profetas. Então, ele quem? Cristo. Vamos sempre ter essa ênfase. Ele quem? Cristo. Cristo estabeleceu sobre a igreja. Então, ele levanta profetas. O que são profetas? São homens. A gente fala homens, não quer dizer propriamente somente homens, mas são homens e mulheres, pessoas, né? Ele levanta homens que vão trazer o juízo de Deus e revelar também as obras ocultas contra a Sim. igreja, né? Porque a voz profética hoje, ela trabalha principalmente para expressar a vontade de Deus, né? Direção. E também direção e para revelar também, E revelar. né, as obras ocultas das trevas, né? E a base de um profeta de Deus é a verdade. Amém. Né? Então já começa por aí, né? O que não é um profeta? Aquele que não dá fruto da verdade. Porque a gente já viu muito isso, né? Sim. Pessoas que se intitulam profetas, que se rotulam profetas, que estão profetizando por aí, mas quando você vai ver o fruto dele, ele vive na mentira, ele vive no engano, Sim. vive lesando as pessoas e lesando até mesmo a noiva,
lesando até o corpo de Cristo, porque ele está fazendo o exercício que ele diz, chama de ministério, ele faz a base de troca, ou ele trata o ministério como um negócio, né? Ele põe um preço. Como Balaão, né? Isso. Como Balaão. Era um profeta de Deus, foi levantado por Deus. Muitas dessas pessoas que se corromperam foram até levantados por Deus, mas Sim. nós não falamos que são profetas porque eles se corromperam na questão de profetizar para seus próprios interesses. Nós estávamos Sim. conversando nesta manhã sobre isso, né? Falando do ministério profético. E Balaão se corrompeu pelo dinheiro. E quantos profetas na Bíblia nós vemos que se corromperam Sim. por causa do dinheiro? E, infelizmente, isso acontece. Então, chega um momento que essa pessoa, esse profeta, que até mesmo um dia buscou com seu coração genuíno, ele tinha essa vocação, vamos dizer, né, de ser profeta, esse chamado de ser profeta, para admoestar o corpo, para aconselhar o corpo, para dar direção, para trazer a revelação de Deus, a vontade de Deus. Ele começou a se corromper por causa de dinheiro. Então, logo, ele pode estar sendo usado já por Satanás, porque ele já não profetiza aquilo que é de Deus, ele não direciona aquilo que é de Deus, ele não traz o fundamento. O maior profeta é a palavra de Deus revelada a nós. Sim. Ela é a verdadeira profecia. E mesma coisa, assim como nós nos movemos na unção apostólica, nós temos também que nos mover no fundamento do que já está profetizado. Amém. Por exemplo, eu acredito que o profeta ele traz a respeito também acerca dos tempos, discernir os tempos que estamos vivendo. Sim. Mas tudo já está contido aonde? Já foi revelado na palavra. Nós só vamos alertar acerca do que Jesus já falou, né, amor? Isso é o ministério profético. Nós falamos de coisas que já estão escritas. Sim. Agora, existe também de exortação pessoal, para edificação da noiva do corpo de Edificação. Cristo. Amém. Então, a base de um profeta de Deus é a verdade. Amém. Então, o que não é profeta de Deus? Aquele que se baseia na mentira, né? Segundo, o profeta de Deus, ele confronta os pecadores ao arrependimento. Nós já vimos pessoas que se intitulavam profetas, lançando lisonjas, né? Alisando o pecado de outro por interesse. Benefício Então, próprio. enxergando os erros, enxergando os pecados, mas deixando de confrontar, porque ele ia tirar algum benefício daquela pessoa. É como quando a Bíblia fala, né? Eis que eu tenho contra ti que tem tolerado Jezabel, né? Tipo, às vezes tem pessoas que estão tolerando Jezabel porque a Jezabel está trazendo dinheiro na igreja. Porque o espírito profético, ele perigoso isso. confronta É muito o pecado, perigoso. né? E outro grande erro, né? Não sei se só no Brasil acontece, eu Não, acho que aqui no aqui- México não. Aqui sim. Por exemplo, a pessoa ela recebe este dom, né, de profetizar. Então, por ela ser usada por Deus e trazer a palavra de Deus, ela acha que ela pode abrir um ministério. Mas ela não tem um chamado pastoral, ela não tem um chamado apostólico. ela tem que caminhar ela junto tem que trabalhar com- dentro do corpo, né? Sim, Dentro do junto corpo, para que a com- obra do Senhor seja Sim. agarrada com firmeza e com eficácia. Então, mas eu ouço Deus, aquela pessoa é de Deus, e ela acaba repartindo a igreja, destruindo uma igreja, dividindo, porque Deus fala comigo, então eu vou abrir um ministério. Sim. Porque ela é profeta, então ela se acha competente no direito de abrir um ministério. Consegue fazer. Sendo que é um dos fundamentos da igreja Sim, apostólica. está Né? incompleto. É um grande erro que acontece muito no Brasil, gente. Também aqui. Ela, também aqui. ela é profeta, mas ela não é pastora, ela não é evangelista. Deus Também. falou comigo e acaba trazendo mais divisão para o corpo do Sim, que edificar, porque o propósito do 5 Ministérios é edificar a igreja, não dividir Porque ela já, existe, houve no coração dela uma soberba. Uma soberba. Né? E o ministério profético, ele atrai a atenção das pessoas. Sim. Porque ele traz revelação, ele traz o oculto escondido, Sim. traz revelação de Deus das coisas que estão acontecendo. Sim, mas deste aqui tempo. acontece também muito, apóstolos. Seria bom também trazer isso na mesa para as pessoas conseguirem discernir a diferença entre um profeta e um espírito de adivinação. Sim. Porque aqui acontece muito que chegam pessoas que se chamam profetas, mas na verdade não estão se movimentando na unção profética, estão se movimentando em um espírito de adivinação. Ela vai
conseguir te falar teu futuro, ele vai conseguir falar que você é irmão de 3 pessoas, Sim. vai conseguir falar que você passou por tal doença, características específicas que ninguém sabe e a pessoa fica assombrada, assim, fica chocada por aquilo, mas na verdade não foi É um a espírito de unção encantamento, profética, né? foi espírito E de eu vou te adivinhação. falar uma né, amor? chave para você saber diferenciar isso. Sim, Entre o espírito profético e o espírito de adivinhação. sim, O espírito de adivinhação, ele não sabe, ele não consegue revelar a vontade de Deus. Porque ele não é o Espírito Santo, é o espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação, ele atua principalmente na área emocional das pessoas. carências. Por Sim. quê? Porque a alma da Fraqueza. pessoa, ela já foi bombardeada pelo pecado. Né? Então, já houve muitas atuações Sim. do inimigo, e geralmente o inimigo plantou fortalezas na mente dela, nos sentimentos. Sim. Então, esse espírito de adivinhação, ele consegue se comunicar com as informações, com a Sim, memória com o afetiva registro. negativa, os registros que estão na pessoa. É verdade. Então, por isso que ele fala coisas e que às vezes a pessoa, ela se quebranta, Sim. ela se emociona, porque na verdade o inimigo está falando do que ele fez, Sim, de coisas que ele deixou registrado lá. Né? E porque as pessoas não conseguem discernir, elas acham que é Deus que está falando. sim. Mas o inimigo só está falando do que ele fez. E é que mexe com as emoções, né? Sim. Com as Então, esse é o carências. espírito de adivinhação. Elas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Ouvir, Né? exatamente. O verdadeiro espírito profético é diferente do espírito de adivinhação, porque as pessoas elas não têm compromisso com Deus que vão buscar esses Sim. profetas, né, que na verdade são espíritos de adivinho, né? Elas vão buscar benefício próprio para essa terra. Sim. Não tem nada a ver com o contexto corpo de Cristo. Elas querem coisas, né? Comida, bebida, namorado, marido, riquezas. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Essa é a grande diferença também de você perceber, né? Um profeta, ele exorta, ele edifica, ele traz de volta o fundamento da santidade de Deus Amém. para o povo. Ele traz de volta novamente os fundamentos da palavra de Deus, daquilo Por que já isso é foi tão liberado, ó, está necessário escrito. conhecer é a palavra. assim. Né? Nós estamos indo para um caminho errado, irmão. Você precisa se arrepender de seus pecados. Esse é o verdadeiro profeta, Sim. que traz também o arrependimento, que é uma das bases e fundamentos também Amém. da Igreja Apostólica. Amém. Existe tanta ignorância e tanta perseguição sobre o ministério profético Sim. que uma igreja profética, ela acredita no livro de Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um livro profético. Sim. Ou essas igrejas, elas tiraram o livro de Apocalipse. Por quê? Apocalipse está falando do futuro. Sim. Ele, lógico, ele traz um contexto histórico, porque existem muitas coisas que são usadas como referência daquela época. Por exemplo, quando começa falando aos anjos das 7 igrejas, né, da Ásia, está falando de uma região, de igreja que existiu, mas está falando de coisas futuras. Também Né? de coisas futuras. E o livro de Apocalipse é um livro profético que, por algumas vezes, falam a respeito disso, né? Que é uma linguagem profética, é um livro profético. Né? Então, não tem como a igreja hoje ela matar o espírito profético, ou querer matar o ministério profético, ou falar que a igreja hoje não é uma igreja profética, ou não é uma igreja apostólica, porque foge do contexto. A verdade é que as pessoas elas começam a fazer as suas análises críticas devido a muitas coisas que elas veem acontecendo. E coisas nem tudo, simplesmente absurdas, né, e nem amor? tudo que se vê acontecendo dentro da igreja é Bíblia. Né? Nem tudo está no contexto bíblico. Né? A gente sabe que um profeta, ele traz revelações e orientações da parte de Deus para alertar, livrar e corrigir. Sim. Então, quer dizer, uma pessoa que se diz profeta, ou um ministério que se diz profético, e eles não trazem isso sobre a igreja, o alertar dos acontecimentos, o alertar dos livramentos de Deus e corrigir a igreja, então este não é um profeta ou um ministério profético de Deus. A voz profética traz sempre direção, né, amor? Isso, porque há muitas pessoas que eles veem o profético somente com um barulho, com trejeitos, com movimento. Ah, porque profeta tem que ser esquisito, né?
profeta tem que ser meio alienado, meio fora da caixinha. Não, amados. Né? Aí estamos falando de questão de personalidade. Jesus era profeta de profetas. Isso, sim. E diz que ele era uma pessoa humilde, né? Simples. E a aparência dele se confundia com Sim. os demais, né? Por isso perguntaram lá quando os soldados foram buscar a vida dele para crucificá-lo, né? Judas precisou mostrar quem era, porque ele Sim. era um igual. Ele é igual Ele era que um os igual. outros. Sim, o profeta, uma das características do profeta é que ele não, o profeta de Deus, né? Ele não apacenta o pecado. Ele não alisa o pecado. Ele não Né? consegue. O contrário do que nós vemos muito hoje acontecendo. Eu acredito que profeta, para mim, é definido pela palavra radical, né? Sim. Pessoa profeta, uma pessoa que vive completamente Ela não se diferente corrompe, e não que vem aceita. erradicar o pecado do mundo. A gente vê que está tão distorcidas as coisas que, na verdade, se você vê o contexto do ministério profético, do que é o agir de Deus sobre a vida de um profeta, Sim. não haveria hoje tantas pessoas correndo atrás de profeta. Sim. Porque como lá no Brasil, a gente sabe de pessoas que de manhã eles correm no profeta que está no sul, né? Na hora do almoço eles correm no profeta que está no norte, à noite eles correm atrás do profeta que está no oeste. Quer dizer, essas pessoas ficam correndo atrás de profeta. Mas Na sim, verdade, consertem porque suas vidas, né? elas deixaram o inimigo trabalhar a alma Correm delas. atrás da palavra profética. Sim, sim, porque elas querem algo que apacente Sim. o que elas querem. Sim. Né? As suas Tristemente. carências. Elas não querem a exortação. Nós já tivemos pessoas que vieram porque falaram assim, o Billy e a Raquel são profetas, vão lá na casa deles. Parece que é pai de santo, Sim. né? Que vai lá e a Aí as pessoa pessoas bate batem lá. Parece palma que para entregar o que elas chamam querem. Papai Noel. É Sim. Papai Noel no Brasil? As pessoas Parece chegaram, que virou algo assim, sim, né? né? E falaram assim, porque fulano me indicou que vocês são profetas, que vocês fazem oração e Deus fala. Você não tal. fala o que Deus tem para mim? Vocês não falam o que vai acontecer com a minha vida? Como se a gente fosse adivinhos. Né? Que a gente, Virou um negócio assim de leitura de cartas. Né, amor? Sim. Do Espírito Santo de Deus para realmente falar o que aquela pessoa realmente precisa e se Deus quiser falar com ela, né? Sim. Sim, aqui também, pelo menos eu tenho visto que essa temporada tem acontecido na dependência do receber uma palavra profética, mas uma dependência que eu acredito que é errada. Sim. Porque a pessoa fica paralisada, só querendo me dá a palavra, mas para meu benefício, porque eu preciso de uma palavra. Aonde vou trabalhar? Como vai ser meu futuro? Como vou casar? Vou ter filho? Mas uma dependência assim, onde está alimentando o egoísmo. Sim. E paramos de Porque ver não- o centro que é Jesus. Porque elas não trabalham em função do corpo, Ditsa. Um profeta que não se move para a edificação do corpo, ele não é um profeta do Espírito de Deus. Então, Ele não tem, porque ele não trabalha em função do corpo. sim. Em função de cumprimento das Escrituras Sagradas. Um profeta, uma igreja profética, o que é uma igreja profética? Que se move, né, em cima do que já foi profetizado, do fundamento que já foi Sim. lançado, gente. Então, o profeta não Por isso pode que o profetizar apóstolo de si também mesmo. tem que trabalhar no fundamento. Sim. A igreja precisa caminhar nos Não fundamentos. pode sair. E outra coisa que banalizou a igreja profética, por exemplo, no Brasil, pastores que vivem fazendo atos proféticos e passando seus envelopes. A rosa sagrada, a água ungida de Israel. Você tem que dar 100 para Deus dar 1000. Então, banalizaram o verdadeiro sentido Sim. profético, uma igreja Se dizem profética. profetas e manipulam a fé do povo. O verdadeiro espírito profético, que é o Espírito de Cristo na igreja, o Cristo vivo que orienta, que Vou fala, falar que aqui, exorta, que edifica. A diferença é que esses homens, eles trabalham para si mesmo. Sim. Trabalham para extorquir dinheiro das pessoas e para enriquecerem. Então, banalizou a igreja profética. O que é a igreja profética para nós? Agora, não é ficar passando envelopes, fazer campanhas com tal objeto. Isso não é uma igreja profética.
A igreja profética, ela revela a vontade de Deus aos homens. E Esta é a aponta igreja para Cristo. Isso, ela Tem que aponta para Cristo. apontar para Ele. E a edificação do corpo de Cristo. Então, no Brasil, houve uma banalização, né, amor? Até dos teólogos olharem e rirem. Igreja profética. Porque eles viram muitas heresias. Sim. Agora, a verdadeira, Nós vimos muitas agora, heresias. a verdadeira igreja profética, ela acaba sofrendo. Mas ela é verdadeira. Ela traz Cristo. Ela traz fundamentos, profecias que já foram reveladas. Nós alertamos o povo em cima do fundamento que já foi lançado. E todas as profecias estão aqui, a não ser a pessoal. Sim. Né? Como você lê em Atos dos Apóstolos, as filhas de sacerdote que profetizava, né? As filhas de líderes da igreja que profetizavam, homens e mulheres profetizavam, para corrigir pessoalmente o corpo, ajudar as pessoas também. Porque Deus é amor, Ele fala com seus filhos. Sim. Né? Mas se perdeu esse fundamento, e a igreja profética hoje, para muitos, é isso, se mover em favor de coisas para você ganhar coisas. Né? Infelizmente. Isso não é fundamento, isso não é uma igreja profética. E o profeta, ele traz o temor de Deus, né? Porque eu lembro que Com na certeza. palavra, quando os profetas chegavam nas portas da cidade, eles corriam para a porta para falar: sua vinda é em paz aqui, porque o profeta, Sim. ele tem que escutar a Deus e trazer a mensagem. Por isso que a Bíblia faz muita semelhança entre o falso e o verdadeiro, aquele que está escutando e Sim. falando Deus, ou aquele que está escutando o inimigo Sim. e falando em voz de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Certamente, quando Samuel... Jeremias 23 fala. Sim, certamente quando Samuel desceu para ungir Davi, diz que ele atravessou a nação para fazer isso. É. Imagina quando Samuel chega em Belém, o desespero daqueles homens conhecendo Samuel. O que esse profeta veio Porque o fazer? profeta vinha trazer juízo e sentença de Deus Né? também, por isso eles estavam com medo. Então, Sim. existia Faltam mais esse esses profetas. temor, existia esse temor sobre os profetas. Só que os profetas também eram homens que andavam em temor a Deus. Né? Eram homens que carregavam sentenças Mas tem que de temer Deus. mais Deus do que as pessoas, né? Sim. Eu acredito que isso é algo bem difícil. Bom, para os que conhecem eu, no meu pessoal, tem falado muito que o ministério é o profético, mas para mim tem sido muito difícil porque de repente vem palavras proféticas que não Puras, são difíceis. bonitas. Sim. Não são lindas, não são, vai chegar a colheita, você vai receber a promessa. Não são esse tipo de profecias. São profecias, às vezes, firmes, duras, para Sim. cortar, às vezes até para Confronto, né? confrontar. Mas que difícil é, porque você Sim. pensa, a pessoa não vai gostar mais de mim. Como eu vou Isso. falar isso para a pessoa? E o que acontece? E hoje tem muitos profetas Nutelas que, por medo a não agradar a pessoa, Sim. por medo a não magoar a pessoa, Estão por medo a não ser negligenciando o dom. rejeitado, Sim. estão falando coisas para tocar nas emoções, mexer nas emoções, e já não está vindo o confronto, já não está vindo a purificação, a santidade, o temor a Eu vejo Deus. assim, Ditsa, que o profeta, ele toca nas 3 áreas. Sim. Sabe? É necessário, né, trazer cura da alma, é necessário tocar, né, profetizar uma cura de enfermidade, até mesmo um bem material, uma colheita, mas o espírito profético também, ele traz confronto. Ele é completo. Deus não é só juízo, Deus não é só sentença, Deus é um Deus de amor. Sim. Né? Ele vai mostrar para Isso. curar. Isso, ele vai trazer na necessidade. Agora, o problema é quando as pessoas só querem a parte boa, que não requer um confronto, não quer uma mudança de vida. mente. Que não requer nada. Mas de há você. uma ação, por exemplo, um espírito profético muito forte, atuante na tua vida. Você é jovem, né? Então, as pessoas vão te chamar, vamos dar um rolê, vamos passear, vamos se divertir, isso e aquilo e tal. Mas você, não, isto não é de Deus. Isto não pode ser feito. E o que acontece? Você passa a ser uma pessoa indesejada, vista de uma maneira ruim por eles. Sim. Por quê? Porque o Espírito que atua na tua vida, ele te dá clareza da verdade. O que realmente é bom e o que não é. Discernimento, né? O que você deve frequentar, o que você não deve frequentar. Né? Sim. Como você deve se comportar. Não tem a né? ver com E religiosidade. isso para né, mano? quem não está se importando em santificar a sua vida para o Senhor, né? Quem não está se importando com o cristianismo, vai ver você como uma pessoa fanática.
radical. A chata, não dá para andar Ai, nada com pode. Zitza. Sim. Ela tudo, não faz isso, não pode aquilo. Tal. Sim. Então, quer dizer, a pessoa ela não tem uma visão de reino. Né? Então, à medida que a gente caminha debaixo de um manto apostólico, de um manto profético, a gente vai entendendo isso. Teve um tempo que as pessoas falavam, e ainda falam, né? Para o Billy e para a Raquel, tudo é santidade, arrependimento, pecado. Ai, meu Deus. Uai, Mas isso é bíblico. é bíblico. É que tem Por pessoas que quê? não conhecem a Bíblia e por isso já escutaram. Sabe aquela escritura que fala que tem você fala coceira? Comichão. Comichão de ouvir. Eles vão escolher, eles vão ir com um profeta, vão com o Billy. A Raquel falou que tem que mudar, que tem uma transformação. Mas entra na outra igreja e naquela igreja vai um profeta e vai falar: Sim. não, filho, você está bem, vai lá, dizima tanto e vai receber Sim, tanto. são os profetas liberais. Eu me lembro daquela palavra que você trouxe na pleninha ainda, amor. Que eles estavam profetizando na igreja, que Deus tinha paz, que eles iam prosperar. E Deus falou para Jeremias ir na porta do templo e dizer Que não havia paz. que Deus não estava em paz com aquele povo, que eles estavam no pecado, precisavam se arrepender. Que não era na Deus que verdade. estava falando. Então, Por isso que ele ia para os calabouços. Sim. Né? Por isso que ele era prisioneiro e era preso. Porque, mas todos os profetas estão dizendo que a gente está bem, que Deus está feliz conosco, e só esse daí, esse infeliz, esse daí que é do diabo, esse daí está profetizando, né? É um profeta do diabo, porque todos estão falando que a gente está bem, que Deus está se agradando, agora você vem falar que Deus vai trazer justiça, vai trazer juízo sobre Israel, né? Porque o profeta, ele traz, gente, ele traz confronto, não tem jeito, Sim. ele traz. E olha o que esse versículo diz ó, em E é por Apocalipse. Apocalipse 19, 10. Diz assim, ó, João falando. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, isso quer dizer que aquele que se diz profeta, mas não vive pelo testemunho de Cristo, não é movido pelo espírito de profecia da parte de Deus. Amém. Não é. Não é. A evidência de que um profeta é de Deus está em sua fidelidade ao testemunho de Cristo. Amém. Né? Através da sua vida, ele dá testemunho de Cristo. Amém. As pessoas olham para ele e veem Cristo. Amém. Né? Vê que o profeta, ele traz uma desconstrução do pecado sobre a igreja e traz uma construção do reino de Deus sobre a igreja. Amém. Né? E o problema é isso, que nós temos hoje uma leva de profetas, ou que se dizem profetas, que eles movem-se muitas vezes somente no emocional. E nós já vimos isso, aqueles que se dizem profeta, profetizando na vida das pessoas, levando a igreja a um quebrantamento para comovê-las ao ponto de conseguir tirar o que ele quer das pessoas. Sim. Infelizmente, aproveita. é uma manipulação ministerial, Sim. né? Porque a palavra profeta, ela traz um peso, é muito forte. Porque quando as pessoas, até mesmo aqueles que não têm profundidade na Bíblia, quando eles ouvem falar profeta, eles já imaginam alguém que Deus colocou algo especial, que sabe e vê além do que os olhos enxergam. Né? Então, a pessoa, quando ela chega no culto e fala, é um profeta que está ali. Então, ela já fica imaginando assim, ele vai falar coisas da minha vida, né? Ele vai falar coisas que só Deus sabe. Então, a pessoa, ela fica frágil e, de certa maneira, fácil de ser manipulada. E aonde esses lobos, né, em pele de profeta, eles se movem dentro das igrejas. A gente fala isso com liberdade, porque nós já tivemos muita experiência. Gente, vou contar para vocês aqui, a gente vai ficar horas aqui falando. Nós já tivemos experiências horríveis com homens que se diziam profeta. Eu já tive pessoa que quis avançar em mim, né? Quis partir para cima para a briga, porque eu confrontei. Eu confrontei ele, eu confrontei a palavra que ele estava falando. Ele quis amaldiçoar, liberar palavras de maldição. Eu falei, do jeito que está saindo da sua boca, está caindo por terra. Nada disso
pega sobre a minha Você vida. está mentindo, Porque né? nós estamos revestidos pela verdade. Eu estou revestido pela verdade, eu estou revestido pelo Espírito Santo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Sim. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu não vou abrir minha boca aqui para te amaldiçoar, porque Deus não me levantou por isso. Mas eu posso abrir minha boca aqui para declarar sobre a tua vida. Arrependa-te enquanto há Sim. tempo. Eu Arrependa-te. sinto muito forte compartilhar aqui o mês passado, para não dar detalhes e tomar muito tempo. Eu tive um sonho que foi muito de Deus, foi muito forte, porque no sonho o que há de temor e tremor no meu coração é que eu vi um auditório muito grande e que o auditório estava com milhares de pessoas. Mais de 5.000 pessoas, eram milhares e você fala milhares e milhares de pessoas. E na frente no altar anunciaram que vinha um profeta de outro país. Eu sabia que não era americano, mas também não era era da Europa. Eu sentia que era alguém da Europa. O sotaque dele, ele estava falando em inglês. Eu vi o rosto dele, eu posso até desenhar o rosto dele perfeito. Só que o que ainda não consigo tirar da minha cabeça é que ele começava a fazer milagres sobrenaturais, milagres que eu nunca vi com os meus olhos, milagres de mão crescendo, perna crescendo, uma coisa que com os teus olhos você fica de boca aberta, que você fica impactada, que você não tem como olhar para outra coisa, porque aquilo está acontecendo na tua frente. Sim. O povo, todas essas milhares de pessoas estavam loucas, doidas por aquele profeta. Mas eu escutei a voz do Espírito Santo me falando, ele é um falso profeta. Sim. E eu escutei a voz do Espírito Santo falando, chegou o tempo dos falsos profetas. Sim. Se levantam os falsos profetas. É uma temporada onde vão se levantar falsos profetas. Então eu sinto uma necessidade muito forte de poder não somente orar por discernimento para as pessoas, mas também de alertar para que eles possam poder distinguir, né? Sim. Como identificar um falso profeta de um verdadeiro. Fruto, né? Como o apóstolo falou, né? É o fruto. É muito sério. O judeu, ele tem como o maior profeta entre eles, Moisés. Moisés foi o maior profeta de todos, para o judeu. De toda aquela multidão que Moisés apacentou no deserto. Quantos entraram na promessa? 2. Daqueles que ele 2. tirou do Egito. E você não vê em nenhum momento falando que Moisés era um falso profeta. Ele foi um profeta verdadeiro. Sim, Ele foi um homem que viu Deus face a face. sim. Você entendeu? Então, não é o profeta que leva a pessoa para o céu. É as pessoas serem confrontadas pela verdade de Deus. Elas reconhecerem e se arrependerem. Sim, é arrependimento. E o profeta, ele tem esse perfil de confronto sobre o povo. Moisés estava a todo momento, Moisés estava confrontando, trazendo confronto de Deus sobre o povo. Só que ele também estava intercedendo pelo povo a Deus, porque chegou o momento que Deus queria destruir aquele povo, a hora queria abandonar aquele povo. Sofre, gente, pelo Sim, povo. teve hora que Deus falou, Moisés, fica com o seu povo Eu aí. acho que ele é intercessor, É. profeta Isso. é intercessor. O profeta coração quebrantado. tem um coração intercessor. Por mais dureza que ele traga no seu cajado, no seu ministério, ele também tem um amor. Ele chora por almas. Tem um amor. Por isso é muito importante a gente ver que o ministério profético ele é um ministério duro, pesado, porque os profetas rejeitado, né? eles sofriam. É muito A gente vê Jonas, uma pessoa sofrendo porque ele não quer fazer aquilo que Deus está mandando, né? Nós vemos o começo do chamado de Ezequiel, quando ele está, Jeremias, quando ele está falando, ai desse povo, né? Não, Isaías está, ai desse povo, só que aí no capítulo 6 ele tem a visão do trono de Deus, e aí ele fala, ai de mim, né? Ai de mim. Então, quer dizer, o ministério profético não é um ministério fácil, né? A gente vê Ezequiel, quando o Senhor leva ele para um vale de ossos muito sequíssimos, e olha que interessante, todos aqueles ossos, aquele cemitério aberto, era o próprio povo de Ezequiel. E o Senhor está falando para Ezequiel, olha, Ezequiel talvez estivesse cansado já de olhar para o pecado do seu povo, para ver a situação do seu povo, mas o Senhor fala, pode porventura esses ossos voltarem a reviver? Né? Aí o que Ezequiel fala, Senhor, tu que sabes. Quer dizer, Ezequiel, ele já tinha profetizado tanto, declarado sobre o povo, e ele era profeta. E a hora que o Senhor fala, e aí,
pode ou não pode? Ele fala, Senhor, tu que Tu sabes. sabes. Por quê? O ministério profético é um ministério pesado, gente. E por isso que antes da vocação ministerial, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, precisamos ter esse coração de amar a Deus acima de todas as Sim. coisas. Que agora me vem na mente aqui, quando Davi, sendo rei, pecou, fez coisas erradas, e veio o profeta Natan sobre a vida dele, não Sim. foi? E ele poderia falar, para trás de mim, Satanás, né? Eu podia Sim. falar, profeta, você está errado, sou o rei aqui, Deus me ungiu. Sim. Mas o amor e o coração tão enfocado em Deus, ele recebeu a palavra do profeta que trouxe Recebeu. confronto, O mas a verdade para a vida de Davi. É tão lindo, né? É um coração que recebe um profeta, é como o Davi. Às vezes, quando a gente ouve falar que Davi era segundo o coração de Deus, a gente fala, mas como, Senhor? Davi adulterou, né? Davi matou o marido da Betseba, matou Urias, né? Ele fez coisas terríveis, enganou, Mas mentiu. ele não era segundo o coração de Deus porque ele pecou, e sim porque ele se arrependeu. Sim, mas o sentido dele segundo o coração de Deus, eu busquei isso Pronto em Deus, para se né? Eu busquei arrepender. muito, falei, Senhor, como que ele era segundo o teu coração? E Deus falou comigo, Raquel, porque ele realmente ele fazia aquilo que eu desejava que os homens façam, se arrependam ao ouvir a minha voz. É por isso que ele era segundo o coração de Deus. Nós somos gerados por Deus para ser seres que se arrependem. Amém. Quando há uma palavra profética de confronto, temem a Deus. quando vem uma revelação, a gente chora, né, se arrepende. Davi ficou tão compungido com aquela palavra que ele se apartou de tudo, ele não quis comer. Sim. Ele falou, minha alegria se tornou em sequidão de estio. Minha língua se apegou ao paladar. Então ele ficou tão entristecido a ponto dele clamar, Senhor, não retires de mim teu Espírito que é santo. Sim. Então, quando uma pessoa realmente entender o que é uma igreja profética, ela glorifica a Deus. Amém. Porque, ainda que a palavra do profeta seja dura, seja de confronto, o coração do profeta, o desejo é que ele se arrependa, como Natan falou com Davi. Ele não queria a morte de Davi, ele só queria que ele se arrependesse. Era isso que Deus desejava. E um profeta, quando vem com uma palavra de confronto, uma palavra dura, o nosso ministério é profético, fomos abandonados por muitas pessoas. Porque não entendem que você exortar é amor, não consegue compreender. Ou endurece o coração, porque isso tem que mudar a vida. Tem que lançar fora o pecado. Então vão para outros lugares, né? Sim. Onde, tudo bem, você é bênção, Deus é com você, Deus vai te prosperar, olha, você é ungido de Deus, vem para cá, né? Mas elas estão deixando de ouvir Deus. Em um tempo, uma vez que nós fomos abandonados por muitas pessoas, e nós fomos ministrar um culto em uma igreja, e ali se levantou uma profeta, enquanto nós adorando ao Senhor, começamos a chorar na presença de Deus, pela presença de Deus ali conosco. Ela se levantou e ela disse, filhos, parem de chorar, não chorem por eles, porque não foi a voz de vocês que eles rejeitaram, senão a minha. Uau. É a minha voz. Então nós choramos pelo Senhor. Um profeta chora pelo coração de Deus, pelo desprezo do povo, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, ser profeta realmente, ele é fundamentado em Deus, que é amor em Cristo. Não tem Sim. como. E que a melhor palavra profética é a que aponta para Cristo, gente. É isso. Ela vai apontar, ela vai te aproximar a Jesus, ela vai colocar em você um crescimento de paixão por Ele. Porque para mim, a melhor profecia não vai depender de que te prometam as melhores coisas, os melhores carros, ou a melhor casa, ou o maior ministério que pode ser entregado na tua vida. Não, a melhor profecia que pode vir sobre a tua vida é que você vai se encontrar com um noivo. E que tua paixão pelo noivo cresça e aumente dia após dia. Para mim, isso é a melhor palavra profética. E é isso, Uma somente. grande perseguição, olha só, né? Como removeram o espírito profético da igreja, né? Porque não querem ouvir Deus. É uma igreja que ela não quer Deus dando ordem na sua própria casa. Sim. Entendeu? Então, eles aboliram o espírito profético. Por exemplo, outra coisa, o ministério apostólico e profético foi tirado, né? Só foi reconhecido por alguns o ministério de pastores, de evangelistas e mestres.
Porque o espírito, olha só, apostólico e o espírito profético, ele confronta Jezabel. Sim. Jezabel odeia um ministério profético. Sim. Porque revela Porque as expor obras ela, dela. está expondo ela. Expõe as obras dela que está destruindo o corpo de Cristo. Sim. Então Jezabel se levanta contra uma igreja que tem um espírito profético. Uma igreja que tem o espírito profético, o espírito que aponta para Cristo, como ele disse, o espírito profético é Cristo. Esse é o fundamento do espírito profético, que se revela a ele, mostra para ele, te conduz para ele para se encontrar com o noivo. Sim. Então, Jezabel, ela esperneia contra o ministério profético, porque você tira a pessoa do pecado, você confronta e você redireciona ela para o fundamento, o propósito e vontade de Deus e para se encontrar com o Senhor. Sim. E olha, outra coisa importante aqui também, na área profética, existe aquilo que se chama de espírito de Balaão, né? Como ela já comentou aqui um pouco no começo. É alguém que foi levantado por Deus como profeta, porém, corrompeu o seu ministério. Né? A carta à igreja em Pérgamo, lá no Apocalipse, capítulo 2, verso 14, diz assim, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha só. E olha, é uma carta profética, apocalíptica, profética, e está falando do que há dentro da igreja, de uma atuação dentro da igreja, né? O Senhor fala, tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, olha, o que um profeta estava conduzindo escolhidos de Deus, o povo de Deus, a fazer, a se prostituir, né? E a comer os sacrifícios da idolatria. E em Judas, verso 11, diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, gente, é muito sério, é uma atuação. Sim. É uma atuação que ela vem desde aqueles tempos até hoje, dentro da igreja, porque, assim, não há demônios novos, né? Não foram criados demônios novos. Né? Os demônios são os mesmos que vêm atuando. Né? Então, é os demônios que atuam dentro da igreja. E eles tentam atuar com o mesmo tipo de engano. Sim. Né? Pois bem, vamos chegando ao final já passa voando o tempo, nós começamos Você aqui quer falar falando. mais? Sí. Entonces, estamos haciendo una serie de los 5 ministerios y vamos a dejar aquí en la descripción del video todo el apóstol, profeta, pastor, mestre, evangelista. Entonces, clica ahí y vas a ver todo el testimonio que estamos hablando aquí sobre los ministerios. Sim. Somente para comentar, para completar depois, se vocês quiserem, vocês podem cortar, mas que seria também interessante da gente falar dos profetas no Novo Testamento. Né? Sim. O apóstolo Paulo, ele inclui o dom de profecia nas três listas dos dons proféticos que aparecem no Novo Testamento. Está lá em Romanos, capítulo 12, do verso 6 a 1, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10 e 28, em Efésios, capítulo 4, verso 11, que fala dos ministérios. Né? Há profetas no Novo Testamento? Às vezes essa é uma pergunta, e eu já vi também muitos pastores mais tradicionais, eles dizendo que não existem profetas no Novo Testamento. Né? Então eu quero apenas passar algumas referências aqui. Né? Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo e profetizou sobre o menino Jesus, está em Lucas 1:67. A profetisa que falava a respeito do menino a todos, está lá em Lucas, capítulo 2, do verso 36 a 38. João Batista, o único profeta bíblico de quem se afirma ter sido cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da mãe dele, está lá em Lucas, capítulo 1, verso 15. Né? E outros que foram chamados e escolhidos desde o ventre, como Jeremias 1:5, aí já é Antigo Testamento, né? Mas de nenhum se diz ter recebido o Espírito Santo, ainda nesse estágio dentro do ventre, como João Batista. Né? João Batista, ele está numa categoria à parte. Ele não somente foi o precursor do Messias, que está lá em Mateus 3, do verso 1 ao 3, mas também o profeta esperado, o Elias prometido, assim reconhecido por Jesus, que também afirmou que ele era o maior nascido de mulher. Está em Mateus capítulo 11, do verso 11 ao 14. Jesus, de quem
se atribuiu o título de profeta, aproximadamente por 20 vezes. Na maioria desses casos, as pessoas que o chamavam assim. Está lá em Mateus 21:11, Lucas 24:19. E em Marcos 6:4 e Lucas 4:24, o próprio Senhor Jesus referiu-se a si mesmo como profeta. E fora dos evangelhos, encontramos poucos profetas. Somente 8 são mencionados por nome, sendo 7 deles da igreja de Antioquia, que seria Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, em Atos 13:1. E Judas e Silas, em Atos 15:32. E depois desses, só mais um profeta é mencionado por nome, Ágabo, da Judéia, em Atos 21:10. E Ágabo, ele previu um tempo difícil que teria ocorrido durante o reinado do imperador romano Cláudio, por volta do ano 45 depois de Cristo. Em Atos 21:10, do verso 10 ao verso 12, relata que muitos anos depois, em 58 depois de Cristo, Ágabo se encontrou com Paulo em Cesareia e o teria avisado sobre a sua iminente prisão, prendendo sua mão, ele faz ali um ato profético, né? Prendendo a sua mão ao seu pé com o cinto de Paulo para demonstrar o que os judeus fariam com ele se continuasse a sua viagem até Jerusalém. Então, em Atos dos Apóstolos também, 21:9, né, diz que Filipe tinha 4 filhas virgens e elas profetizavam para o corpo de Cristo. Eu entendo que há profetas que direcionam assim sobre o ministério, né, e tem os que profetizam. Né? Diferente do profeta, é aqueles que têm um espírito profético, dom de profecia do profeta. Sim. É diferente o profeta, que está ali para trazer o fundamento, exortação a respeito de toda a igreja, a respeito das coisas que estão acontecendo, trazendo revelação das coisas futuras. Esse profeta é um profeta que profetiza também sobre nações, cidades e nações. Agora tem os que profetizam, que tem o dom também da profecia, que é diferente do profeta. Eles estão ali para fortalecer o corpo de Cristo, que são o caso aqui das filhas de Filipe, que profetizavam, edificando, exortando e consolando o povo. Então, mais algumas coisas, só referência Sim, que pode, é importante, pode. tá? Que pode ser ainda acrescentar a essa lista que nós falamos. Alguns profetas que eram de Jerusalém. Está em Atos 11:27. Os 12 que foram batizados em Éfeso e que, de acordo com Lucas, falaram em línguas e profetizaram. Está em Atos 19:6. As 4 filhas de Filipe que ela falou está em Atos 21:9. E pela natureza do conselho de Paulo aos coríntios, pode ser que houvesse profetas em Corinto, porque ele diz em 1 Coríntios 14, do 29 ao 32, assim, ó: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É verdade. Porém, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Como negar, né, o espírito E os profético, espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, a profecia ou o profeta não traz desordem à igreja. Não traz. Nem divisão. É estrutura sobre o corpo. Nem O que traz confusão. desordem é a ignorância, né? Não pode trazer isso, confusão. Né? Ignorância é Traz trevas, confusão. Porque às vezes eu tenho escutado, né, de pessoas que recebem palavras proféticas e faz de conta, teu pastor traz uma palavra profética de parte de Deus, dá uma direção, de repente a pessoa vem e fala: ah, mas é que um profeta em outro lugar me falou isto e então vou fazer isto. E não é alinhado com aquela palavra profética que você recebeu na sua casa, com seus pastores, com seus profetas. Então, para mim, não pode ter confusão, mas sim uma palavra profética que vem do céu, vem trazer confirmação, vem Deus se não deve alinhar. Com outros profetas verdadeiros. Mas porque as pessoas elas deixam de ouvir a voz do seu profeta, do seu pastor. Por quê? Porque elas não vivem em sentido do corpo, elas não discernem um corpo, como diz o apóstolo Paulo na Santa Ceia, pessoas que não discernem o corpo de Cristo. Sim. Ela está na igreja, mas ela não é corpo. Sim. Ela está em busca de alguma coisa, de algum resultado físico, emocional, alguma coisa. Mas elas não discernem o corpo. Por isso que elas não aceitam a palavra de exortação, geral de direção, porque elas não discernem o corpo. Para fecharmos com chave de ouro,
Porque tudo é bom assim a gente mostrar no texto bíblico, né? Sim. Porque hoje o profeta, o ministério profético é combatido dentro da igreja. No Novo Testamento, o profeta tem a função principalmente voltada para a igreja, para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14:3 fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É contra isso que Jezabel ela combate hoje a igreja, para que não haja edificação, para que não haja exortação e para que não haja consolação. As pessoas querem participar de um culto profético somente de oba-oba, somente de meninice, somente de culto emocional. E amados, o profeta ele fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Então, se você, porque também não queremos que se malinterpretem, né? Não queremos que as pessoas fechem seu coração para a palavra profética ou para com os profetas, muito pelo contrário. A gente quer convidar você a que você se encha da palavra de Deus, Amém. para que quando um profeta venha abençoar a tua vida, você possa receber, mas também ser obediente àquilo que vem do coração de Deus. E também aqueles profetas que estiverem escutando este podcast, né? A gente quer encorajar vocês a que busquem dentro da presença de Deus esse coragem que vocês estão precisando hoje para se levantar como pessoas radicais que vão estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eu quero encorajar vocês a que procurem com o Espírito Santo ele alimentar a valentia, a ousadia, o coragem para vocês não calarem suas bocas e falar o que Deus está falando. Que não tenha medo da Jezabel, que não tenha medo das pessoas, que não tenha medo do que o que se vai levantar em contra de você, mas que você se determine a caminhar com Deus, obediente, submisso na linha e na direção do Espírito Santo, e fala e profetiza o que Deus está mostrando. O profético, ele é como fala, ameaçado por Jezabel. Sim. Nós sentimos isso na pele. Sim. Entendeu? Para chegar em líderes ou pessoas que são amadas, não tem nada a ver, não é? A gente não odeia a pessoa, a gente ama, pelo contrário. Sim. Você só vai falar com quem você ama. Porque você corre o risco daquela pessoa te odiar. Sim. Você corre o risco de perder pessoas que você achava que era amigo. Perder pessoas. Mas o amor de Deus é tão grande por estas pessoas e nos nossos corações que nós estamos vendo ela caminhar para um precipício e nós não deixamos. Então, a igreja profética, ela é muito perseguida por Jezabel, ela é muito ameaçada. Por exemplo, nós, pessoas que passaram pela nossa igreja, pessoas com dinheiro, grandes empresários, mas tudo que eles queriam, pastor, eu tenho o dom de pregação, eu sou isso, eu faço aquilo outro, o meu dízimo é alto, se eu vir para cá eu vou poder abençoar a igreja. Querem comprar profetas, entendeu? E profeta de verdade não se vende, não está à venda. Exatamente. Então nós sentávamos, ele dizia, minha esposa, mas como está a sua família? Nós sentávamos para conversar. Como está a sua família? Como está a sua vida pessoal? Quando ele percebia que realmente nós tínhamos o espírito profético para cuidar, para zelar, eles não queriam, gente. Iam embora. Não, eu fui fazer visita em outra igreja e o pastor disse que meu lugar é lá, Deus está me chamando lá. E ele dizia exatamente essa frase: se você ouviu Deus, você não vai ouvir o homem. Vá em paz, porque a pessoa fala para você que ouviu Deus, que na verdade é o Deus do seu próprio ego, do seu próprio coração, ou do pastor que quer simplesmente só usar, e ela se deixa ser usada, porque ela se vende por aquilo que ela quer. Sim. Ela dá para o pastor aquilo que ela quer, um cargo. Então, se eu dou o dízimo, o pastor põe no cargo, tudo bem. Então, é isso que elas querem. Elas não querem ver Deus, elas não querem encontrar Deus. E por que sair de uma igreja onde Deus está, onde seus pastores são honestos, seus apóstolos têm testemunho de vida? Não faz sentido. É porque nós não damos às pessoas aquilo que elas querem. O espírito profético, ele não dá aquilo para as pessoas aquilo que elas querem. Ele dá aquilo que elas precisam ouvir para ser curadas, para se arrependerem e realmente glorificar a Deus como corpo de Cristo nessa terra. Mas entenda isso que é uma chave. Sim. Somente para encerrar. Não, pode. Há muitas igrejas que preferem andar com Balaão do que com Natã. Porque Balaão sempre vai mexer no bolso delas.
Natã sempre vai mexer no coração. No caráter. Um caráter. Balaão, ele sempre vai profetizar a troco de algo. Ele vai sempre tirar algo do bolso da igreja. Mas Natã vai profetizar segundo o coração de Deus, para tirar algo do coração da igreja, que está atrapalhando, Sim. que está prejudicando, que está fazendo não enxergar os seus próprios erros. Sim. Isso para ter em conta que nos evangelhos, né, está escrito, literalmente está escrito que por causa do nome dele vamos ser odiados. Você fala odiados? Odiados. Sim, correto. Vamos ser odiados, gente. E uma Se pessoa- teu medo é ser rejeitado, se teu medo é que a pessoa fale mal de você, ou rejeite você, ou não goste mais de você, você já está escrito há mais de 2000 anos nesse livro maravilhoso. Vamos ser odiados por causa do nome dele, por causa de Cristo, por causa de amar ele, por causa de buscar a verdade. Então, eu acredito que uma temporada que se estão levantando, e eu profetizo em nome de Jesus, que Amém. estão se levantando os verdadeiros adoradores que vão adorar em espírito e em verdade, que não vão ter medo da Jezabel, que não vão ter medo dos homens, que não vão ter medo de perder, como se fala, atenção, ou ser famosos, ou palmas às pessoas, que não vão ter medo de não brilhar, ou não estar na frente, ou não ser buscados pelo mundo e talvez rejeitados pelo mundo, mas que vão permanecer na fidelidade, na verdade, no amor, nos princípios e no fundamento. Amém. E se sentimos que somos homens segundo o coração de Deus, que amamos a Deus acima de todas as coisas, eu acho que nós vamos discernir quem são os profetas que tem que estar sentado com Sim. nós. Quem ama Jesus de Quem ama sempre. Jesus de verdade, assim é. Sim. Así De es, fue verdade. un tiempo más de podcast. Muchas gracias ahí por estar con nosotros hasta el fin. Fuimos todos bendecidos aquí, ¿verdad? Con una palabra reveladora Ay, bíblica. gente. Aquí están todas las citas que el apóstol dijo a respecto de la Biblia, Sí, aguárdenlas. el ministerio profético de los profetas. Deja su me gusta, su like ahí, comparta con su familia, con sus amigos, y para que ellos también sean mucho bendecidos. ¿Sí? Sim. Obrigado, apóstolos Billy e Raquel. Graças, muito obrigado. Que Deus Shalom. les bendiga. Tchau. Bendiciones.